Boa noite, me chamo Ian Alisson, sou um aluno do primeiro período de Ciências Econômicas, na matéria de Introdução à Economia. Vou começar falando sobre o capítulo 4 do livro De Brochen Sem Flores. Ranchon discute a importância da economia formal e como ela desempenha um papel crucial na economia de muitos países, especialmente em desenvolvimento. Ele argumenta que a economia informal não deve ser vista apenas como uma falha do sistema econômico, mas sim como uma resposta adaptativa às condições econômicas e sociais. Chiang explora como essa economia informal oferece oportunidades de emprego e sustento para milhões de pessoas que, de outra forma, estariam excluídas do mercado de trabalho formal. E ele também menciona a necessidade de políticas que reconheçam e integrem essa economia ao sistema formal, em vez de tentar erradicá-las, Além disso, o autor critica a visão tradicional, que marginaliza a economia informal, defendendo uma abordagem mais inclusiva, que valorize suas contradições, como se diz, contribuições e busque melhorias nas condições de trabalho e na vida daquelas que atuam. Aborda também a economia informal como um foco detalhado em seus impactos sociais e econômicos. Aqui estão os principais pontos em uma análise mais aprofundada. O primeiro ponto seria a definição e importância da economia informal. Definição. A economia informal é um composto de atividades econômicas que não são regulamentadas pelo governo e, portanto, não contribuem para a arrecadação fiscal, nem estão sujeitas a regulamentações laborais. Sua importância. Chiang destaca que essa economia é vital para milhões de pessoas, oferecendo oportunidades de emprego, e meios de subsistências, especialmente em países em desenvolvimento onde o mercado de trabalho formal é limitado. A função adaptativa, que se divide em as respostas das condições econômicas. Ele argumenta que a economia informal surge com adaptação às dificuldades enfrentadas pela população, como a falta de empregos formais e inseguranças econômicas. As pessoas criam suas próprias oportunidades quando não conseguem encontrar trabalhos no setor formal. A flexibilidade. A natureza flexível da economia informal permite que as pessoas se ajustem rapidamente às mudanças nas suas condições de mercado, algo que muitas vezes é impossível em empregos formais. Desafios e riscos. As condições de trabalho, apesar de suas vantagens, a economia informal frequentemente está associada a condições de trabalho precárias. Baixos salários, falta de proteção social. Chiang também enfatiza que, embora a economia seja essencial, é necessário melhorar as condições de vida dos trabalhadores informais. A vulnerabilidade. Os trabalhadores informais não são mais vulneráveis às crises econômicas e mudanças na política, pois não têm acesso a benefícios como seguro-desemprego ou assistência médica, por exemplo. Também não podemos parar de citar políticas públicas e integração.
O reconhecimento da economia informal. Cheng sugere que as políticas públicas devem reconhecer a economia informal e tentá-la eliminá-la. A abordagem deve ser a integração dessa economia ao setor informal. A formalização, ele propõe, a formalização deve ser incentivada, mas de forma que não sobrecarregue os trabalhadores informais com burocracias excessivas. Isto pode incluir incentivos fiscais ou acesso a serviços que ajudem a transição para o setor formal. E por último, a crítica à visão tradicional, que de início ele traz a desmitificação dos estigmas, que no caso ele critica a visão tradicional e vê a economia formal como um problema a ser resolvido. Argumenta também essa visão e ignora a realidade das necessidades econômicas das pessoas e das contribuições que a economia formal oferece. A valorização da contribuição. Cheng defende uma abordagem que valorize e reconheça o papel da economia informal na economia global, entendendo que ela pode ser uma ponte para desenvolvimento econômico se devidamente apoiado. Então, basicamente foi isso que eu entendi do capítulo.